Bem, boa tarde, pessoal. Primeiro aqui me solidarizar com a Patrícia. Acho um absurdo o que está acontecendo, no sentido de que evidencia uma perseguição, sim, uma perseguição política. Quero também dizer que, como ela começou a apresentar, a Carla também está sendo perseguida. Essas são perseguições, assim como da Moara, perseguições mais evidentes, digamos assim, em que fica nítido e dito pela empresa, inclusive, o motivo, por que você está na diretoria do sindicato. Mas eu quero alertar também para um outro tipo de perseguição política contra o movimento sindical, contra, em última instância, a organização dos trabalhadores, e de modo ainda mais amplo, contra os trabalhadores críticos. Esse é o ponto crucial, a meu ver, ser crítico, e uma perseguição que é muito mais sutil, muito mais rebuscada, e até por isso mais difícil de combater, e que é o que está acontecendo, por exemplo, na comunicação e marcas, novo nome da comunicação institucional, e não por acaso é o novo nome, comunicação e marcas. Sublinhemos isso aqui. Por quê? Quanto mais a empresa Petrobras vai para o caminho mercadológico, quanto mais ela vai para se afastando dos motivos pelos quais ela foi criada, ou seja, abastecer o país ao menor custo social possível, quanto mais ela vai para esse caminho, mais a questão de marca meramente fica como algo que sobressai. E lá, o que aconteceu? Aconteceu uma reestruturação, como outras podem ocorrer, porém essa reestruturação, que foi uma continuação da reestruturação anterior de 2015, a de 2015 ela centralizou a atividade de comunicação, que antes estava espalhada. Por exemplo, no AIP tinha a comunicação do AIP, no Abaste, a comunicação do Abaste, na TIC, onde eu trabalhava, comunicação da TIC, e assim sucessivamente. Tudo isso foi juntado na comunicação geral Petrobras. E posteriormente, vamos lembrar aqui, talvez alguns lembrem, foi publicada uma matéria, inicialmente na Folha de São Paulo, e depois repercutida em diversos outros veículos, que tinha como pauta, estava dito o seguinte, e isso tem no Fatos e Dados, quem quiser dar uma olhada, além de poder achar na internet. Estava dito o seguinte, que a comunicação da Petrobras estava inchada, tinha gente demais. Ora, eu sou jornalista de formação. O jornalismo, teoricamente, o que você precisa para ser uma notícia, né, para ser publicado? Você necessita que haja um interesse público, exceto, digamos assim, jornalismos muito especializados, que aí você pode até prescindir disso, mas o jornalismo geral, você precisa que tenha o interesse público para aquilo ser divulgado. Qual é o grande interesse público se na comunicação da Petrobras tem X ou Y pessoas trabalhando ali? Então, na época mesmo, muitas pessoas, e eu sou uma delas, nós achávamos o seguinte, olha, essa matéria é uma matéria encomendada, aqui por dentro e por fora. Quem tem interesse em dizer que a comunicação da Petrobras é inchada? Pessoas que querem cortar postos na comunicação da Petrobras. E quem tem interesse nisso? Entre muitos outros setores. Agências de publicidade, empresas terceirizadas que querem colocar gente aqui, e entre muitos outros que têm interesse nesse tipo de situação. Na época foi citada a Shell, por exemplo, foi citada a Equinor, na época ainda estatal, e foi citada a Vale, né? E dizia o seguinte, olha, como é muito mais gente, nunca ficou esclarecido, por exemplo, se em relação a Shell e a Equinor estavam se referindo a holding, a controladora, ou se as suas subsidiárias. Isso faz toda a diferença, porque a comunicação da Petrobras é a comunicação da controladora. E a Shell, subsidiária Brasil, mesmo que gigantesca, né, e é muito grande, não tem comparação com a Petrobras controladora. E a Vale, bem, a Vale é de outro segmento de atividade econômica, é uma empresa muito mais privatizada do que a Petrobras já está, e a Petrobras infelizmente já está muito privatizada,
E a gente sabe que nas empresas mais privatizadas você vai cada vez reduzindo. E olha o que está a Vale aí, né? Que não nos deixa mentir sobre o que significa o aprofundamento da privatização. Aliás, os rumos que a Petrobras está colocada é de transformar a Petrobras numa Vale, né? Então, agora, já mais recente, essa outra reestruturação que cortou mais de 40 postos de trabalho de próprios na comunicação da Petrobras. Olha, eu estou numa dessas que foram cortadas. E a linha nítida tem o seguinte: desde pessoas que vieram da Petromisa, da Interbras, né, que tinham sido extintas e depois foram readmitidos, desde esse pessoal, pessoas que já estão com bastante idade, que estão aposentados pelo INSS ou prestes a se aposentar, também nitidamente tem um recorte nessa linha. Pessoas que são vistas como chatas, veja só, chega nesse nível de subjetividade, vistas como chatas. Pessoas que são críticas concretamente no dia a dia, seja do ponto de vista geral do que está acontecendo na Petrobras, seja do ponto de vista da comunicação, propriamente do trabalho do dia a dia. E pessoas que, em última instância, dão trabalho para a Petrobras, com muitas aspas aí. E como a Petrobras não quer fazer uma gestão de pessoas que dê trabalho a ela, ela não quer mais essas pessoas. E isso faz parte do movimento privatista, que quer o seguinte: algo que já vem sendo feito há bastante tempo na Petrobras, perpassando os governos que tem se sucedido, e que tem a ver com o seguinte: a Petrobras ela quer, e está fazendo, uma transição, ela quer mudar o perfil majoritário de empregados que tem aqui dentro. Então, isso foi dito, eu fui representante do projeto Memória da Petrobras, e na época, num seminário, isso foi dito claramente. Olha, a Petrobras, ela não quer mais determinados valores, e ela quer que seus empregados tenham novos valores. Quais eram os valores, quais são os valores que a Petrobras não quer mais? Ela não quer mais, em síntese, a identificação com o Brasil, com o povo brasileiro. Não quer mais isso. Isso é considerado que atrapalha a Petrobras. Por que atrapalha? Porque aí tem uma Patrícia que vai chegar e vai falar o seguinte: não, a seção onerosa é da Petrobras, a seção onerosa é do Brasil. Então, se você tem essa identificação, se os trabalhadores da Petrobras têm essa identificação, o que eles se tornam? Se tornam uma muralha contra a privatização. A partir do momento que esse tipo de valor não está colocado, a primeira grande barreira para combate à privatização está desmantelada. E se aqui dentro não tem essa barreira, como a gente vai mobilizar lá fora? Fica muito mais difícil. Não é impossível, mas é muito mais difícil. E olha o que acontece na Vale, por exemplo. Cadê os trabalhadores da Vale? Tirando um ou outro que chegou e falou lá num laudo que a barragem não é boa, tem que mudar. Cadê os trabalhadores da Vale para fazer os movimentos? Isso é o que a Petrobras quer, e é isso que a Petrobras está construindo. Ela quer calar todas as vozes críticas, todas elas. Ela começa num determinado setor e vai pouco a pouco pela empresa inteira fazer isso. Pela empresa inteira. E se nós não atuarmos agora, com a solidariedade mútua entre todos os que estão acontecendo isso e dos que ainda não estão sendo oprimidos nesse sentido, para aqueles que estão, nós todos vamos pagar esse preço. Todos. Mais cedo ou mais tarde vai ser: ou você cala sua boca e faz exatamente o que a hierarquia quer, ou você vai ser punido. É isso que está colocado. Para finalizar, antes de passar a palavra para outra pessoa, eu quero dizer o seguinte: quero dizer que eu não concordo com a visão de que aqui dentro eu sou técnico e da porta para fora é outra coisa. Não. Não existe neutralidade da técnica. Isso é um mito. Isso é um mito. Que muita gente quer que a gente acredite nisso. E a Petrobras quer que a gente acredite nisso. Os privatistas querem que a gente acredite nisso. No mito da neutralidade da técnica. Eu gosto muito, né, de umas aventuras em quadrinho. As Aventuras de Tintim, não sei se alguém conhece, mas eram muito famosas antigamente no Brasil, agora ficaram em desuso, mas voltaram a ter algum grau de interesse aí, por causa do filme que foi feito. E tem um
um álbum que é um dos primeiros e que é muito interessante. Ele, a sua primeira versão, se chama Tintim no Congo. Nessa Congo, lembremos, era uma colônia da Bélgica e uma colônia quase que propriedade particular do rei Leopoldo da Bélgica. E atrocidades terríveis. Genocídio foi cometido lá. Não foi só nazista que cometeu genocídio. Muitos outros cometeram também. E lá no Congo, nesse álbum Tintim no Congo, na primeira versão, estava numa determinada cena, numa sala de aula, o Tintim e os estudantes congoleses, e no mapa, e no quadro negro, estava lá um mapa da Bélgica, e dizendo, nossa pátria, a Bélgica. Nossa pátria, a Bélgica. Pois bem, no pós-Segunda Guerra Mundial, movimento de descolonização, etc., o autor mudou algumas partes de alguns álbuns, dentre as quais essa cena. Qual foi a imagem que ele escolheu para substituir essa de o mapa da Bélgica e minha pátria, nossa pátria, a Bélgica? A imagem foi 2 mais 2 igual 4. Por acaso? Eu duvido que tenha sido por acaso. Porque justamente é o mito da neutralidade da técnica que está colocado. Ele poderia ter escolhido qualquer outra coisa para ilustrar aquilo ali. Não, ele escolheu 2 mais 2 igual 4. Ou seja, dentro do senso comum, algo inquestionável. E é isso que os privatistas querem, e mais, o que está em jogo hoje, muito mais do que o governo Bolsonaro, X ou o governo ABC, é a tecnocracia mais direta, que perpassa diversos governos e que está terminando aqui com a Petrobras. Isso é que está acontecendo, sobretudo, e é sobretudo contra essa tecnocracia que a gente tem que combater. Porque lá, por exemplo, aqui, digamos assim, e eu acho que tenho certeza que tem uma perseguição direta a Carla e a Patrícia, e a Moara e outras pessoas. Agora, por exemplo, numa área de engenharia, é menos difícil chegar e falar o seguinte, não, eu faço meu trabalho aqui, técnico, e lá fora eu sou outra coisa. Agora, numa área de humanas, quando você vai lá, é diretamente o seu trabalho, que se você, porque o que está acontecendo hoje é o seguinte, na comunicação, quem faz a embalagem mais bonita e mais palatável para as pessoas acreditarem, mais crível, para acreditar e comprar o discurso da privatização e da tecnocracia, recebe medalha. Essa é a realidade que está colocada. E quem é crítico a isso na comunicação é considerado que é um mau profissional. Essa é a realidade que está colocada hoje. Então, pessoal, quero alertar para isso também. Mais uma vez aqui trazer a solidariedade da companheira. A companheira Carla, que pediu para dizer, ela não está presente porque ela está em viagem a serviço, tá? A Moara e a tantas outras pessoas que, estando na diretoria do sindicato ou não, estão sendo perseguidas nesse momento.